Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 122, o gênero que compõe a primeira página do jornal impresso, né? Trabalhamos isso na aula passada e vamos dar continuidade a essa primeira página ali, perfeito? Lembrando vocês de acessarem o Classroom, não esqueçam ali das atividades, pois a presença de vocês também depende disso, né? Verifiquem os trabalhinhos que os professores mandarem para vocês, olhem no mural todos os dias, leiam ali as mensagens dos professores, ok? Entregue os materiais impressos na data certinha lá dos colégios, ok? Então façam tudo bonitinho, porque o trimestre passa muito rápido. Já já vamos estar aí em dezembro, Natal, ok? Vocês têm que terminar tudo com êxito, perfeito? Quais os objetivos da aula de hoje? Então temos lá, leitura da primeira página de um jornal impresso, identificando sua função, estrutura e componentes, vocês já conhecem, já verificamos e vamos dar continuidade aí. Identificação de informações explícitas em textos, refletir sobre as diferenças entre o jornal impresso e o jornal online, né? Então, nós temos ali os dois momentos, podemos fazer uso dos dois, na verdade, aquilo que nós temos no momento ali, né? O impresso, então vamos para o impresso, é um online, vamos para o online, ok? Mas temos que estar sempre ali se informando. Observe essa página de jornal, Folha de São Paulo. Então, nós temos ali, né? Potência, França ganha o bimundial, consagra a geração jovem e se firma entre as grandes seleções. Então, é algo assim que muitos gostam, né? Que é Copa, ok? Então, visualizando ali, temos isso que é a manchete maior, temos ali mortalidade infantil tem primeiro aumento desde 1990. Então, o que? São informações que eu visualizo e se me chama a atenção, com certeza eu vou querer saber mais. Então lá, atividade 1. O que mais chamou a sua atenção nessa página de jornal que você observou? Então você vai visualizar, ver o todo ali. Qual aquela que te chamou mais atenção? Com vocês lá.
Daí, pessoal, o que vocês colocaram ali, né? Então, visualizando ali a primeira página, a gente já vê ali, né? Um beijo ali no quê? Uma taça, né? Então, sem dúvida nenhuma, resposta possível. Pode ser que tenha visto outra, né? Mas o que me chamou a atenção ali, a foto do Mbappé, jogador da França, com a taça de campeão da Copa do Mundo da Rússia, né? Atividade 2. Qual a função da primeira página de um jornal? Para que serve? Por que a primeira página tem a manchete, tem lá o cabeçalho, todo aquele, né, que chama a tua atenção? Com vocês lá. Daí, pessoal, conseguiram? Claro, o jornal tem uma intenção, não é verdade? Qual é a intenção? Passar a notícia, não é verdade? Então, ali, qual a função da primeira página de um jornal? Seria apresentar a manchete da semana e a chamada para as principais notícias, reportagens, artigos e outros textos do jornal. Aquilo que te chamar a atenção, sem dúvida nenhuma, você vai querer saber mais. Como você já sabe, a principal função de um jornal é comunicar. Ele é um produto das ações executadas por profissionais em uma esfera social específica, o jornalismo. Os jornais impressos são produzidos em papel imprensa, que é um papel reciclado, feito a partir da reutilização de lascas de madeira. Por ter menor qualidade e mais barato, e isso garante aos jornais impressos um preço popular.
Em geral, os jornais abordam temas genéricos e são consumidos pelas massas populares. Porém, existem aqueles que se destinam a um público específico e apresentam um conteúdo mais especializado. Em geral, os jornais precisam atender a 4 critérios específicos: abrangência, apresentar conteúdo de uma maneira acessível ao público; periodicidade, ser publicada em intervalos de tempos regulares; atualidade, divulgar informações recentes e inéditas; e universalidade, abranger uma gama de áreas que interessem a diferentes tipos de pessoas. Então, eu tenho que ter ali no jornal, falando de política, não é verdade? Falando ali dos acontecimentos diários. Então, tem várias coisas que vai atrair, né? Ah, eu não gostei desse conteúdo, mas eu gostei desse. Esse conteúdo me chamou a atenção. Então, ele é amplo. Ele fala sobre várias as coisas. E olha quantas informações se a gente lê todo o jornal. Nós ficamos assim, com tudo, né? Então, eu sei sobre política, eu sei sobre a economia, eu sei sobre os acontecimentos da semana que mais falaram, né? Então, eu vou estar por dentro de todos os acontecimentos ali. Continuando, então, na nossa atividade com a imagem lá. Atividade 3. Observe o cabeçalho no topo da página, que vocês já sabem o que é, do jornal, e responda: qual é o nome do jornal e quais as outras informações que você pode identificar? Agora você vai visualizar e responder a questão ali. Com vocês lá.
Daí, pessoal, tem muita coisa ali para falar, não é verdade? Então, nós temos ali o cabeçalho, aí temos ali, né, a foto que chama atenção, a data do jornal. Então, eu posso dizer sim, né? Então, ali, qual é o nome do jornal e quais as outras informações que você pode identificar? Jornal Folha de São Paulo, além do nome, as outras informações são o ano de fundação, 1921, o slogan, um jornal a serviço do Brasil, o nome do diretor de redação, Otávio Frias Filho, a data de sua publicação, 16/7/2018, o horário em que a edição foi concluída e o preço do jornal. Olha quantas informações eu tenho ali na primeira página, né? Agora, vamos pensar um pouquinho na nossa parte gramatical, né? Na nossa língua materna. Os jornais impressos são produzidos em papel e imprensa. Está lá no nosso texto. Então, o que eu quero de vocês? O fragmento do texto acima possui um predicado nominal, verbal ou verbo nominal. Já falamos sobre isso, já marcamos todos eles, o verbo de ligação, o verbo de ação, o predicativo. Então, vocês já sabem. Só para relembrar com vocês lá. Tranquilinhos? Claro que sim. Então, aquilo que a professora Tânia falou, eu vou verificar o verbo, meu verbo, para ver se é de ligação ou se é de ação. Então, temos ali, os jornais impressos são produzidos, né? Bom, já sei, está trabalhando com o verbo de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, temos que memorizar, ok? Já sei, então... O verbal é verbo de ação, o verbo nominal é verbo de ação também. Então, qual que sobrou para a gente? Não dá para errar, gente. Sem dúvida nenhuma, o nominal. A primeira página, jornal impresso, vezes jornal online, os dois que é o nosso momento que está aí. Então, eu tenho o impresso, eu posso ver o online no meu celular, não é verdade? As possibilidades são muitas. A primeira página do jornal impresso é de vital importância para o sucesso de uma edição. Sua função é induzir o leitor a adquirir o jornal. É aquilo que eu falei para vocês. Eu visualizo, gostei, me chamou a atenção a manchete, o assunto é um assunto que me interessa, sem dúvida nenhuma, eu vou consumir. Em geral, a primeira página não traz notícias completas, apenas chamadas das notícias mais importantes. Sendo assim, a seleção de temas que a compõem é muito cuidadosa, pois deve instigar o leitor a recorrer às páginas internas, a fim de conhecer a notícia completa. A manchete principal, notícia de uma edição, sempre estará localizada na parte que o editor considera a mais chamativa para o editor. Após ler a manchete, normalmente acompanhada de uma foto, este supostamente continuará a leitura. Claro, gente. Por que na primeira página não tem a notícia inteira? Porque senão você não lava o jornal, não é verdade? Então é só a chamadinha ali, né? Então aparece lá a manchete, uma chamadinha ali sobre alguma coisa, e se você quiser saber mais, você vai ter que ter o jornal em mãos, né? E folhá-lo, ok? Então, veja, é uma estratégia de comércio, né? Então,
Tem que vender, não é verdade? Para que nós possamos ficar informados, nós também temos que consumir, ok? Aí temos ali, então, jornal impresso, né? O jornal online, que faz parte do nosso dia a dia. Atividade 4. Na coluna à direita, há a chamada de uma reportagem de destaque. Qual o título e qual o subtítulo dessa reportagem? Então, agora vocês vão visualizar, olhar à direita, ver ali o que está sendo pedido, né? E marcar lá para a gente. Com vocês agora. Daí, pessoal, visualizaram lá? Então, olhando ali, né? Na coluna direita, há a chamada de uma reportagem de destaque. Qual o título e qual o subtítulo dessa reportagem?
Título: Mortalidade infantil tem primeiro aumento desde 1990, né? Então, tá ali para vocês visualizarem. Subtítulo: Houve piora de 5% no cômputo mais recente. Retrocesso está ligado à Zika e crise econômica, segundo o governo. Então, veja, é só procurar, está presente, ok? Continuando, então, a nossa leitura ali. Além da manchete, a primeira página também pode conter chamadas. Destacam os títulos das principais notícias e as páginas em que estão localizadas. Janelas traz pequenos textos juntamente com o título e podem vir acompanhadas de fotos e fotonotícia. Destaque para uma foto com grande qualidade jornalística. Então, tem que chamar atenção. Se não chamar atenção, eu não levo, eu não quero ver. Então, tem que atiçar. Ô pai, eu quero saber mais sobre isso, quero saber o que aconteceu. E, com certeza, eu vou adquirir. E a tecnologia avançou. Lembra que invenção da imprensa revolucionou o mundo da comunicação? Pois é. O advento da internet foi um evento ainda mais marcante e acarretou inúmeras mudanças em muitas áreas, inclusive a jornalística. Das mídias disponíveis nos anos 90, o jornal impresso foi o primeiro a migrar para o ambiente virtual. Com certeza, deve ter percebido que a concorrência era muito ameaçadora. E se não, pode vencê-los? Junte-se a eles. Então é aquilo, gente, nós temos que estar mudando, evoluindo. É o nosso momento. Ah, tem coisas novas? Opa, vou verificar, vou mudar também. Eu preciso acompanhar a evolução aí fora, para não ficar para trás, não é verdade? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho ali a nossa gramática, né? Se não pode vencê-los, junte-se a eles. O termo em destaque, esse los ali, o termo em destaque classificamos como pronome do caso reto, será que está contido lá dentro? Pronome oblíquo ou pronome possessivo? Aquele los, vencê-los, o que tem ali dentro? Com vocês lá.
aí, pessoal, lembraram dessa gramática? Nossa, professora, né? Eu sei que tem, né? Comê-los, bebê-los e assim sucessivamente. Então, nós temos uma partezinha da gramática que diz pra gente o seguinte. Quando os verbos estiverem no infinitivo é quando tem a terminação R, S, Z, ok? Porque vocês sabem, nós temos o pronome do caso reto e o pronome oblíquo. Cada um tem o seu lugar na oração. Então, eu não posso colocá-los em qualquer lugar. Eu não poderia colocar assim, vencer eles. Não se fala isso. Porque eles é reto. E reto tem que estar no início de frase antes do verbo. Ok? Então, é claro, nesse caso eu tenho que substituir esse eles ali, porque não pode estar depois do verbo, por um outro pronome, que seria o oblíquo. O, as, os, as, lhe, me, e assim, né? Tem lá um montinho deles ali que nós precisamos conhecer. Mas tem regras. Então, eu não posso colocar conhecer o, ou conhecer os. Então, eu preciso lembrar da minha gramática, que diz para mim, verbos ou infinitivos terminados em R, vencer. Ó o R ali, perfeito? Terminado em Z, terminado em R, certo? Né? Pôs, polo, ok? Nossa, professora, polo, né? Então, é preciso fazer essa junção ali do verbo com o pronome. Então, se eu tenho o R, o S, o Z ali, eu vou tirar, né, do meu verbo, acrescentar o L, por causa desse R, S, Z, e o meu pronome oblíquo, que é o, a, os, as, ok? No caso ali, vencê-los, o os seria igual a eles, mas eu não posso utilizar ali, por ele ser caso reto. Eu tenho que usar o oblíquo. Então, vencer tem a terminação R no infinitivo. Então, eu vou suprimir, tirar, acrescentar o L mais o pronome, no caso o os ali. Tranquilinho, pessoal. Fala bonito, né? E não vencer eles. Pode falar assim não, tá? Quer dizer, falar eu posso, né? O informal não é errado, mas o formal nosso, a nossa escrita, é preciso então sempre estar fazendo ali a coisa certa, ok? Tenho também os verbos que têm a terminação ran, nasal, comerão. Também vou utilizar ali o quê? Os oblíquos. Só que eu não vou tirar nada. Eu vou acrescentar o N mais o oblíquo. Ok? Lavaram-na. Lavaram-nas. Se for mais coisas. Então, eu preciso saber para falar certinho. Então, eu estou falando das roupas. Lavaram as roupas. Beleza, tá bonitinho. Lavaram elas? Não, gente, não. Né? Lavaram-nas. Fica bonitinho. Mas aqui estamos trabalhando com o verbo no infinitivo. Então, é claro que pronome oblíquo, o os. Ah, professora, mas por que tem o L ali? Por causa do verbo que tinha terminação R. Não esqueçam disso. R, S, Z, eu tiro, ok? Tiro, acrescento o L, mais o pronome. O São José Mercury News foi o primeiro jornal a disponibilizar uma versão online em 1994. Não perdeu tempo, hein? A internet se popularizou por volta de 1990. Suas principais inovações foram disponibilizar o contato entre leitor e jornalista através de e-mail, propôs fórum de discussão para que o leitor se expressasse a criar mecanismo de busca e navegação que facilitaram o acesso ao conteúdo. De modo geral, porém, a princípio, a maioria dos jornais se limitava a disponibilizar as versões digitalizadas das edições impressas. Como havia o receio de que a internet pudesse acarretar a diminuição de vendas nas bancas, era sempre disponibilizada a edição do dia anterior. Atualmente, versões impressas e online coabitam em certa harmonia,
pelo menos no Brasil. Por enquanto, não são consideradas concorrentes, mas complementares. Há, inclusive, leitores que adquirem a assinatura das duas versões. Então, é claro, sim, eu posso ter a impressa e a online. Lembrando que a online, ela é mais rápida. Ela aconteceu, logo eu posso saber. É claro que a impressa já, né, tem todo um trabalho, ela tem que passar por uma impressão, né, e vai sair geralmente de um dia para o outro, uma madrugada e assim sucessivamente. Que o online já dá essa facilidade. Às vezes chega muito rápido. Algo acontece, passa assim algumas horas, eu já estou sabendo de tudo, né? Então, muito legal isso. Atividade 5. Na sua opinião, quais as vantagens ou desvantagens do jornal online em comparação ao jornal impresso? Para você, qual que é melhor? Ai, professor, eu prefiro folhear. Tem pessoas que dizem assim, eu gosto de ler livros online. Outros dizem, não, eu quero, né, o livro mesmo físico. Eu quero sentir as páginas na mão. Depende de pessoa para pessoa. Mas tudo é conhecimento, tanto um quanto o outro. Perfeito? Para vocês, o que vocês preferem? Com vocês lá.
sua opinião, quais as vantagens ou desvantagens do jornal online em comparação ao jornal impresso? Possibilidade de resposta. Apesar do jornal impresso ser interessante, a interatividade é uma das principais causas do jornalismo online ter se tornado tão popular, porque as pessoas têm a liberdade de debater os temas e emitir seus posicionamentos. Além disso, as matérias podem ser compartilhadas em redes sociais, sendo que os próprios jornais mantêm perfis que são utilizados muitas vezes por dia. Olha, veja só, né, a facilidade que eu tenho. Vi uma notícia, nossa, fulano de tal vai gostar de saber disso. Eu automático ali, já faço meu print ali, já mando para o meu amigo, ele também fica sabendo. Então, veja, né, há uma interação ali entre todos. Muito bem, pessoal. Então, o que foi a nossa aula de hoje? Nós vemos o quê? A continuidade, né, do gênero da primeira página do jornal, impresso e também o online. Nós verificamos ali a importância da manchete, das fotos, não é verdade? A chamada ali, aquilo tem que me atrair, eu tenho que gostar e automaticamente eu vou consumir, ok? Claro que o impresso, eu tenho ali, situações que aconteceram no momento, diríamos, não assim tão rápido. O online já tem essa facilidade, então é muito mais rápido e eu posso passar de pessoa para pessoa, então as possibilidades são maiores, mas todas elas estão aí, disponíveis para que a gente tenha acesso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.